Bom, vamos lá. Jesus disse o seguinte: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficar reduzido a pó. Mateus 21. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante para nós. Esses dois textos, eles nos informam sobre a perenidade da mensagem cristã, que é a pedra angular, ou seja, o marco estruturador da religião e da moralidade humana. Todavia, algumas reflexões, elas se impõem à altura do nosso processo evolutivo. Uma vez que o cristianismo, ele se encontra, entre nós há mais de 2000 anos. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga de todas as falsas interpretações? Aprenderam-lhes os espíritos todas as seitas cristãs? Nenhuma as terás desviado do verdadeiro sentido em consequência desses preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma a transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus uma condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus lá do seu tempo? E todas finalmente serão assim em teoria como na prática? Expressão pura da sua doutrina? Lançando um olhar ao passado, ainda que breve, nós veremos que foram poucos os espíritos que souberam colocar em prática, efetivamente, os ensinamentos de Jesus. Percebe-se dessa forma que se ainda nós não conseguimos vivenciar a mensagem cristã, é porque somos espíritos moralmente retardatários a respeito de toda a ciência e tecnologia existentes no mundo atual. Para que a humanidade se transforme para melhor, é necessário que os desafios da vida moderna eles sejam submetidos a um perseverante plano de transformação moral, distanciando das falsas expectativas de mudança. Quando Jesus diz: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos?
lá em Mateus 21. Nós vamos ver que a palavra pedra citada no texto evangélico, ela traz o significado de verdade essencial que foi anunciado por meio de uma revelação. E ainda que a filosofia e a ciência, elas não utilizem como referência metodológica o aprendizado espiritual e religioso, por considerá-los conhecimentos do senso comum, que são obtidos pela intuição ou pela ação mediúnica, não pode, contudo, ignorá-los ou rejeitá-los como incorretos. A revelação religiosa e moral, espiritual, é o esclarecimento que se presta com o intuito de fazer outro conhecer alguma coisa ainda desconhecida, ou seja, ignorada. E a vida do homem, ela precisa ser governada, não pelos seus caprichos particulares, por suas fantasias humanas, nem por adivinhações acerca das coisas divinas que não são reveladas, mas antes pela crença reverente em tudo quanto Deus lhe revela, o que conduz a uma aceitação consciente de todos os imperativos que essa revelação porventura contenha. Esses esclarecimentos, se levados aos extremos de interpretação, eles geram atos arbitrários no campo da fé. E representam também o pomo da discórdia entre as concepções científicas e as religiosas, uma vez que, nas primeiras, faz-se necessária a apresentação de evidências ou de provas para poder legitimá-las. A doutrina espírita, por outro lado, ela não rejeita essas orientações espirituais superiores, advindas da revelação, até porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina revelada. Ela ensina, porém, que a fé deve ser analisada, examinada, traçando uma diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Nada examinando. A fé cega, ela aceita sem verificação, assim, o verdadeiro como o falso. E cada passo, ele se choca com a evidência e a razão. E levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, ela cai, ela desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade, ela garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Desculpa o barulho. São considerados importantes a fim de que não se perca de vista o sentido espiritual do registro de Mateus,
quando ele diz: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. O Evangelho é a pedra angular. Ele é o sustentáculo para que se compreenda Deus e a criação divina. Entretanto, o Evangelho foi e ainda é desprezado por muitos. O Cristo ele foi rejeitado, inclusive por aqueles edificadores do monoteísmo. No caso, o povo judeu. Com o progresso moral, nós percebemos que o ensino de Jesus, ele se tornou a pedra angular, isto é, a pedra da consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. E havendo os judeus, os príncipes, os sacerdotes, os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará aqueles que depois a desconhecerem ou lhe desfigurarem o sentido em prol de suas ambições pessoais. Com a evolução espiritual do ser humano, o Evangelho de Jesus ele será reconhecido como o mais perfeito código de moralidade existente na humanidade. O único capaz de erguer esse verdadeiro edifício da fé, que é tão necessário à melhoria moral da humanidade. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Então, logo, toda religião que não torna melhor o homem, ele não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou ela está falseada em seu princípio. E perante essas considerações, compreende-se porque o Cristo anunciou: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Isso está lá em Mateus 21. Que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia de Jesus? Jesus, ele transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao cepticismo da época, isso soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. É o Evangelho? Não seria mera ficção de pensadores do cristianismo ou repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significado objetivo na atualidade do globo? Quando todos os valores espirituais parecem descer lá ao sepulcro
caiado da transição e da decadência. Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Pensem muito nisso. Muita paz, muita luz. Gratidão a todos.